Dionísio Freitas, que está na mata e tem as informações pra gente. Dionísio, vamos ver como é que tá isso. Ele tá em Girassol também, vai trazer mais informações. Vai, meu amigo. Exatamente isso, Zucatelli. Nós estamos onde acontecem as buscas pelo Lázaro Barbosa de Souza. Estamos dentro de um dos perímetros considerados ainda seguros, aqui no meio da mata, segundo as forças de segurança, justamente para desenhar para quem está em casa a dificuldade enfrentada pelos policiais. Muito foi dito, pouco até agora foi mostrado, mas a gente consegue registrar isso agora, Zucatelli. Por quê? Os policiais estão espalhados em um raio de 10 quilômetros aqui dentro desse quadrante. Nós estamos a 7 quilômetros do povoado de Girassol, que é onde está o comando do gabinete de crise montado para isso. E aqui a gente vê na pele a dificuldade enfrentada pelos PMs, tanto por ar quanto por terra. Zucatelli, dá só uma olhada na altura desse mato, onde os policiais vão fazendo pente fino, passo a passo, tentando fazer uma grande malha de força para ir passando por essa região para não deixar nenhuma área descoberta. E por que eu falo isso? Porque além dessa região, onde alguém pode facilmente se deitar e com folhas se encobrir durante a passagem de um helicóptero, a gente vê pequenas estruturas. A formação rochosa aqui é bastante peculiar e favoreceria ainda mais a ação de um homem como Lázaro Barbosa de Souza. Nós viemos contando aqui há 11 dias que ele se utiliza exatamente disso. Grotas, pequenas entradas em meio aos morros e a estrutura da vegetação para conseguir se esconder. E em meio a tudo isso ele ainda encontra a estrutura dos ninhos de cupins. Aqui ao lado, Apolion, por gentileza. Ninhos de cupim, onde ele provavelmente poderia, em meio a uma fuga, esconder objetos, como as próprias armas, alimentos e até mesmo roupas, para que ele possa trocar em meio a tudo isso, toda essa correria que ele tem, tentando fugir das forças de segurança. Então é uma área muito acidentada e daqui de onde nós estamos a gente consegue ver também a dificuldade do relevo. Por que para a polícia o trabalho tem que ser minucioso? Por que as unidades que estão aqui, as unidades especializadas, precisam fazer um trabalho detalhadíssimo? Dá uma olhada que aqui tem muitos morros e no meio desses morros a vegetação fica ainda mais densa, ou seja, Lázaro se aproveita dessa estrutura. O que a gente vê daqui também, Zucatelli, que durante a noite, muitos moradores deixaram a região, preferiram se afastar, sair daqui, com medo de que as propriedades pudessem ser invadidas. Existe o relato, talvez a Maíra tenha dito agora há pouco, do relato de que durante a madrugada houve a possibilidade, que ainda está sendo confirmada pelas forças de segurança, da invasão de uma propriedade, onde ele poderia ter entrado, se alimentado e saído. Por conta disso, casas estão vazias. Agora há pouco nós presenciamos a chegada de alguns moradores. Eles só entraram nessa região depois que a polícia autorizou e cercou toda a área. A gente consegue perceber isso. Os moradores voltando. E por que é importante essa volta, Zucatelli? Porque é aí, exatamente aí, que a polícia vai encontrar novas pistas, novas possibilidades. Claro, os policiais estão passando por todas as casas. Ali a gente consegue ver, existe uma viatura passando naquela estrutura de casa ali, que serve como um ponto de apoio. Os policiais também param lá para pegar uma água, ver se a estrutura foi arrombada ou não e a partir daí encontrar uma pista. Mas os moradores espalhados, conhecendo a própria casa, a própria propriedade, conseguem identificar se algo foi tirado do lugar ou não. E isso é primordial nesse momento da investigação. Segundo as forças de segurança, o perímetro foi fechado. Ele está ficando cada vez menor. A força de segurança está conseguindo empurrar o Lázaro mais para frente, mas ao mesmo tempo montou um cinturão de proteção para evitar que ele passe dessa área. Ou seja, ele está começando a ficar com um cerco ainda menor, cada vez menor, e a partir daí ele vai terminar sendo detido a qualquer momento, e essa é a expectativa. Policiais na rua, muita informação, Lázaro deve cair ainda hoje. Eu acredito nisso também. Dionísio, o meu pensamento é esse mesmo. A polícia está fechando o cerco. Vou pedir para o coronel voltar aqui para o estúdio para a gente trazer uma informação, até com base em algumas informações que o Dionísio trouxe para a gente aqui, sobre a mudança de estratégia da polícia. Coronel, o senhor falou agora há pouco sobre essa estratégia do criminoso de se movimentar à noite, dificultando, claro, o trabalho dos policiais. Quando a polícia muda a estratégia dela também, ocupando tudo que ela pode de mata, claro, porque é muito extenso, né? Mas tudo que ela pode de mata à noite, ela dificulta essa locomoção dele, tá certo, coronel? Perfeito. Esse é o objetivo, a gente chama de saturação. Vai saturar todo aquele espaço
Eu vou um pouquinho mais além ainda. Vamos lá. Eu acho que essa saturação ela tem um objetivo, primeiro, de mostrar que a polícia está naquele local. Então ele vai buscar os seus caminhos de fugas alternativos. E é aí que eu penso que a estratégia vai ser deixar infiltrado a tropa especializada para a hora que ele buscar esses caminhos que ele está acostumado, ele vai deparar com essa tropa. É mais ou menos esse tipo de ação que a gente faz em ocorrências com refém localizado. Você faz uma distração para que a tropa invada para um outro ponto. Mas como o terreno é muito vasto lá e longo, a polícia está usando isso aí. Então, para todo lugar que ele olhar, ele vai ver polícia. Então, ele não vai para esse local, ele vai buscar os seus caminhos. E lá já vai ter gente infiltrada para fazer essa operação. Então, a ideia justamente é você fechar o cerco da Saturar. melhor maneira possível. Ele não tem para onde ir. Teoricamente não tem. A gente não, pela expertise dele, né, a gente sabe que ele vai tentar alguma coisa. E é justamente nesses caminhos mais difíceis que ele vai tentar sair. E é nisso que a polícia deve estar apostando. Então, satura com visibilidade para que ele veja onde está. Quando ele buscar os caminhos alternativos, o caminho de fuga, ele vai deparar com uma tropa infiltrada.